Alan entra na mira de time europeu e grande time europeu. Se chegar proposta desse time pro Alan aí, eu acho que o Palmeiras não recusa não, hein? Gabriel Jesus pode sair do Arsenal no meio da temporada e o Palmeiras garantem aí as especulações na internet que o Palmeiras tá de olhos em cima disso daí. Vamos falar aí de uma possível estreia do John Arias neste próximo final de semana pelas quartas de final do Campeonato Paulista e também a pergunta que não quer calar, hein? Quando é que o Palmeiras vai poder voltar ao seu estádio Allianz Parque? Tudo isso nós vamos repercutir no vídeo de hoje. Se inscreve, deixa o seu like no canal e você que gosta do canal, tá assistindo pelo celular, dá aquele hypezinho para você ajudar aqui a plataforma a entender que você gostou do conteúdo e ela acaba espalhando para outros palmeirenses. Olha só, palestrino, vamos repercutir com vocês primeiramente aqui sobre o Allianz Parque. O Palmeiras pode retornar à sua casa ainda na atual edição do Campeonato Paulista. Caso o Palmeiras chegue ao final do Campeonato Paulista com a melhor campanha, o Verdão deve mandar o jogo no Allianz Parque. Atualmente, a troca de gramado realizada pela empresa Soccer Grass está na chamada quarta fase, restando ainda 2 estágios para que a obra seja finalizada. A princípio, a manutenção estava prevista para terminar no final de fevereiro, mas não deve ser o caso. E por quê, né? Por conta de excesso de shows e eventos no local, além de impactos das chuvas de verão em São Paulo, houve um pequeno atraso, mas tudo pode ser encerrado nas próximas semanas e o Palmeiras pode mandar, isso é uma previsão, tá? Caso o Palmeiras chegue no final do Campeonato Paulista com a melhor campanha, esse jogo deve ser no Allianz Parque. Isso eu acho maravilhoso, porque a Arena Barueri já tá mais do que comprovado que o palmeirense não gosta de ir pra lá. Essa é a grande verdade. E no Allianz Parque, o Palmeiras conta com a força total da sua torcida, lotando completamente o estádio. É o 12º jogador do Verdão numa eventual final do Campeonato Paulista. Mas não dá pra pensar em final sem pensar no próximo jogo, que é o Capivariano. Palmeiras deve passar, sim, do Capivariano, acredito eu, sem problemas. Bate na madeira aí pra uma possível zebra, mas é um jogo que a gente precisa pensar nos primórdios, beleza? Quero saber a opinião de vocês, posta aqui nos comentários. Certamente o Palmeiras é muito forte dentro do Allianz Parque. E agora vamos falar de elenco, palestrino. A comissão técnica do professor Abel Ferreira tratava a primeira fase do Campeonato Paulista, estava meio que subtendido isso nas entrelinhas, como parte da preparação para o ano do Palmeiras, já que a pré-temporada durou menos de uma semana para todos nós. Classificado às quartas de final, o Palmeiras entende que chega no mata-mata mais perto do ideal físico do elenco. E para isso, vocês vão se lembrar que o Palmeiras rodou seu elenco nos 8 primeiros jogos do Campeonato Paulista. Ao todo, foram usados 28 jogadores diferentes. E no sábado, contra o Capivariano, o 29º jogador do Palmeiras pode dar as caras. Sabe de quem eu tô falando? Do colombiano John Arias. Na última entrevista coletiva que foi dada aí pelo João Martins, ele disse o seguinte, aspas aqui: John Arias já treinou ontem, tava falando no sábado, né? E hoje, domingo, veio bem, ficou 4 ou 5 dias tratando questões pessoais e está integrado. Se tudo correr bem, está à disposição do treinador para as quartas de final do Campeonato Paulista, resumiu o auxiliar João Martins após o empate contra o Guarani. O argentino Flaco Lopes, também devemos dar aqui o devido destaque para o jogador, foi o principal atleta do Palmeiras nesse início de estadual. Ele é o artilheiro da equipe com 4 gols e está empatado com Ramon Sosa como líder em assistência. 3 para cada um deles. Kelvin, Maurício, Alan e Luigi fizeram um gol cada um e o camisa 18 ainda deu uma assistência. Nos últimos 4 jogos realizados pelo Palmeiras, o professor Abel Ferreira deu indícios, palestrino, de ter encontrado o time ideal para este ano de 2026. Pelo menos por esse início, né? Carlos Miguel no gol, Kelvin na lateral direita. Essa lateral aí a gente precisa contratar, tá? Porque o Kelvin e o Giai, eles não estão passando confiança, apesar, né, um pequeno parênteses,
do Giai ter feito uma boa partida, para ser justo aqui com o jogador contra o Guarani, tá? Então, para mim, o Giai fez uma boa partida no último jogo, mas mesmo assim, né, o Kelvin e o Giai, para mim, não passa segurança. Eu acho que a gente precisa contratar aí, é uma posição que a gente tá em carência no elenco. Mas vamos lá, Carlos Miguel, Kelvin na lateral direita, Gustavo Gomes e Murilo, né, a dupla de zaga, e Piquerez na lateral esquerda. Marlon Freitas e Andas Pereira, mais à frente Maurício e Alan jogando como meio atacante mais pelo lado direito, e na frente Flaco Lopes e Vitor Roque, naquele sentido, né, o Flaco Lopes saindo um pouco mais da área para buscar essa bola. Parece que esse é o time ideal que o Abel Ferreira tem demonstrado nas escalações para este início de temporada. Quero muito saber se você tem alguma alteração para este time que eu falei para vocês. Postem aqui nos comentários se vocês alterariam algum jogador desses que eu mencionei. Tem sido a escalação que o Abel tem dado indícios neste início de temporada, o time ideal, né, para nós. John Arias entrará na disputa por uma vaga e compete principalmente com o Alan e com o Maurício. Na minha visão, o Maurício deve sair. O novo camisa 11, porém, deve ser relacionado para o próximo jogo e começar no banco pelo pouco tempo de trabalho que ele tem na academia de futebol. E o que o pessoal tem falado nos bastidores é que o John Arias já tá impressionando bastante, tá? O Abel deve ter falado aquele negócio, não, ele vai ter que subir montanha, não sei o que e tal, vai ter que disputar vaga. Isso aí eu acho que foi só para fazer uma média com o elenco, né? O John Arias deve ser titular absoluto do Palmeiras quando ganhar sequências, né? Mas no próximo jogo contra o Capivariano, ele já deve estar à disposição no banco de reservas. Posta aqui a sua opinião nos comentários, quero saber muito o que vocês pensam disso. Esbocem aqui o time ideal para vocês que o Abel deveria colocar a campo na visão de toda a torcida. Quero ver aqui o time que vocês vão escalar aqui embaixo. E palestrinos, vamos falar aqui de mercado da bola e algumas especulações que está acontecendo. E eu começo falando do Gabriel Jesus, o atacante que é cria da base alviverde, pode deixar o Arsenal na próxima janela, hein? Conforme várias especulações, tratando isso, né, com muita seriedade, com o pezinho no chão, tratando como especulação, deixando bem claro. O Arsenal não planeja renovar com o Gabriel Jesus e estaria disposto a negociar o atacante ao fim da temporada europeia. Nesse cenário, todo mundo sabe que o Palmeiras está com os olhos, clínicos em cima do atacante. A ideia do Arsenal, pelo que se especula nos bastidores, é ouvir propostas pelo atleta na próxima janela de transferências. Meio de temporada para nós e principal janela dos europeus. E aqui a gente precisa destacar algumas coisas. Gabriel Jesus hoje tem 28 anos de idade, recém voltou aos gramados após uma lesão séria que ele teve e está tendo boas atuações, até onde eu tenho observado, quando ele tem oportunidade no Arsenal. O contrato dele vai até junho de 2027, portanto ele tem aí um pouco menos que 1 ano e meio ainda de contrato com o clube inglês. O detalhe importante dessa história é que o Arsenal vê o valor de mercado do Gabriel Jesus despencar, o que é uma boa notícia para nós aqui que desejamos a nossa cria da base de volta. Hoje o site Transfer Market, palestrino, avalia o jogador em 20 milhões de euros. Lógico, é uma bagatela, é muito dinheiro ainda. Porém, 20 milhões de euros já não é um valor que assusta tanto o mercado brasileiro. Você vê o Flamengo aí fazendo várias propostas, o próprio Palmeiras também pagando esses valores por alguns atletas, então esse valor já é um pouco mais acessível para nós, apesar de eu reconhecer que também é uma boa grana pelo jogador. Mas vale, tá? Pra mim vale. Eu pagaria tranquilamente 20 milhões de euros para repatriar o Gabriel Jesus. Ele ainda tem mercado na Europa, deixando isso muito claro. E um dos clubes interessados, especulados na internet pelo Gabriel Jesus é o Milan da Itália. O atleta já falou em algumas entrevistas passadas que deseja voltar ao Palmeiras, não deseja voltar em fim de carreira, deseja voltar bem para disputar títulos pelo Palmeiras. Porém, também ele ainda reserva o direito de estar por mais algumas temporadas na Europa. Em uma queda de braço com o Milan, eu acho que o Palmeiras ainda sai perdendo. Vai depender muito aí da lábia do seu Anderson Barros e da dona Leila Pereira e da ousadia que eles vão ter no mercado, se é que vão ter, para tentar repatriar o Gabriel Jesus. Para mim, seria uma baita contratação, só que a gente depende da nossa diretoria, que vocês já sabem como é que a banda toca por aqui.
aqui. Quero saber muito a opinião de vocês. Posta aqui nos comentários. Gabriel Jesus seria um baita reforço para nós esse ano em 2026, mas devo admitir que deve ser muito complicado, principalmente se aparecerem interessados fazendo proposta para o Arsenal. E para a gente finalizar o vídeo de hoje, nós vamos falar de outra cria da academia. O Palmeiras voltou a ter o nome do menino Alan em destaque no mercado internacional. O meio-campista de 21 anos de idade vive um bom momento no Palmeiras. Apesar de ter começado meio tímido nesse ano de 2026, é de fato um bom jogador. Ele passou a despertar aí interesse de outros clubes europeus. Eita nós, eu acho que esse menino não fica por aqui não. Após a recusa de uma proposta do Napoli, que vocês vão se lembrar, né? O Liverpool surge aí como um novo interessado para tirar a cria da academia do Palmeiras. Essa informação ela foi publicada pelo portal Sports Boom. Segundo apurado por esse perfil aí que tá repercutindo esse negócio, o clube inglês monitora o desempenho do Alan e avalia avançar com uma proposta no meio do ano. Observadores do Liverpool teriam elogiado a capacidade do Alan de atuar sob pressão e manter a circulação de bola. O jovem é visto aí pelo clube inglês como um meio-campista completo e com potencial de crescimento. O cenário, porém, ainda está em fase inicial, segundo especulado por este portal Sports Boom. Embora seja uma especulação, ela faz total sentido, né, gente? Porque o Napoli veio recentemente aí, colocou uma bagatela na mesa do Palmeiras e o Palmeiras fechou a porta, o que foi impressionante. Eu teria vendido, tá? Eu teria vendido o Alan pelos valores que foram oferecidos e contratado o John Arias, que deu certo, agora ele é do elenco do Palmeiras, e também, quem sabe, fazer uma oferta lá pro Thiago Almada para trazer ele também. Eu teria feito isso. Aí eu não tô na diretoria, eu sou um humilde torcedor, aqui é a minha opinião a respeito disso. Esse valor que foi oferecido pelo Napoli, o Palmeiras recusou. Se chegar o Liverpool e oferecer a mesma coisa, eu acho que o Palmeiras não segura. Até porque já trouxe o John Arias, que joga na posição do Alan. Eles vão disputar posição, apesar de eu acreditar que o Maurício é que vai acabar perdendo a cadeira aí de titular. Mas ele joga na função do Alan principal. E caso chegue uma proposta, o Palmeiras não creio que recuse não, cara. Uma proposta gigantesca pelo Alan, eu acho que o Palmeiras deve vender o seu jogador. Feeling que eu tenho aqui pra vocês. Embora seja especulação tudo isso, eu acho que o Alan não passa do meio da temporada no Palmeiras. Deixando isso muito claro. Se chegar uma boa proposta, eu acho que o Palmeiras deve vender o atleta. Você faria o quê? Posta aqui nos comentários, tô curioso para saber a sua opinião. E dessa forma, eu vou terminando por aqui essa edição de quarta-feira do seu canal Notícias Meu Verdão. Quero contar demais aí com a sua inscrição, seu like ajuda muito e o hypezinho também, palestrino, é muito importante aqui pro engajamento do canal. Obrigado demais pela audiência de vocês, eu volto no próximo vídeo e avante palestra.